Espero, Brasil, que todos cumprais com vosso dever. E avante, brasileiro, sempre avante. Gravar com burril nos pátrios anais o vosso poder. E avante, brasileiro, sempre avante. Serviu o Brasil sem esmorecer, com ânimo audaz cumpriu o dever, na guerra e na paz, à sombra da lei, a brisa gentil, o labrador gay do belo Brasil. Eia, sus, ó, sus. Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo. Eu sou o Bier. E esse foi o hino nacional. Acredite se quiser. Sabia que o hino nacional tinha esse pedaço todo antes aí? A introdução do hino nacional tinha essa letra. Se você acha que isso já é muito, você não sabe qual é toda a história do hino nacional do começo até hoje. Sabe que eu sempre fiquei um pouco intrigado com essa coisa de hino nacional, bandeira e tudo mais, porque você sempre vê na Copa do Mundo, né, jogos internacionais de futebol, que tem a bandeira de todos os países, né, que fazem os uniformes, e sempre lá na hora eles se perfilam para cantar os hinos nacionais. Eu sempre ficava me perguntando, mas pô, será que teve uma hora que, quando você faz um país, você proclama a independência, e daí tem lá uma regra assim, não, tipo, o país tem que ter esses itens, tem que ter bandeira, hino, brasão, lema, e daí o cara fala, vamos fazer uma bandeira aí, vamos fazer um hino, porque senão não é país, né? Na verdade não foi bem assim, pode ter acontecido assim com alguns países, mas no caso do Brasil e de muitos outros países daquela época, a gente pode dizer que as músicas, os hinos e as bandeiras, apesar de terem sido feitos sob encomenda, não foi assim, de repente surgiu uma bandeira, não, foi feita a bandeira, foi feito o hino, mas não foi assim, para ser um país precisa disso. Foi fazendo, foi tocando, e o Brasil só teve um hino nacional oficial na Constituição própria em 1922. Então, antes disso, o hino existia, tal, mas ele era tocado, mas não era uma coisa formal. Esse é o hino do Brasil. Entendi. É o hino que se toca em ocasiões cívicas. No caso da República no Brasil, quando ela foi proclamada, houve a tentativa de criar, aí sim, artificialmente símbolos que reforçassem a importância da República no Brasil. Aí tentaram fazer umas coisas artificiais que a gente vai ver aqui que foi por água abaixo. Bom, mas então qual é a história exatamente desse hino nacional que a gente tem hoje em dia? A história do hino é muito complexa e remonta à própria história do Brasil. Essa melodia que a gente conhece hoje do hino nacional, ela foi composta em 1822. O ano da independência do Brasil. O ano da independência do Brasil. Só que ela foi composta com o nome de Marcha Triunfal, em homenagem à independência. Quem compôs essa melodia foi o Francisco Manuel da Silva. Só que em 1822 esse hino não ficou famoso. O hino que ficou conhecido, que também foi composto em 1822, foi um outro hino que nós conhecemos muito bem hoje, que é o hino da Independência do Brasil. Uma história que a gente vai contar melhor num vídeo posterior. Mas então quando compuseram esse hino nacional de hoje em dia, aí em 1822, ele não tinha letra nenhuma. Ele não tinha letra. Mas depois ele teve uma letra, depois teve outra letra, depois teve a terceira, que é a que a gente conhece hoje. Em 1831, o Dom Pedro I abdicou do trono, deixou o Dom Pedro II com 5 anos aqui e foi embora para Portugal. Vamos explicar os motivos disso num outro vídeo. Por agora é importante saber que isso é uma grande alegria para o Brasil. Alegria? Alegria. O povo foi para a rua comemorar. Meu Deus. Que o rei português tirano foi embora e que o Brasil ia ser governado finalmente por um brasileiro de verdade, que seria o Dom Pedro II, que tinha 5 anos, mas que ia crescer. Então, em 1831... o Dom Pedro I foi embora e esta música foi tocada nas festas pela abdicação dele. A música que havia sido composta para exaltá-lo anteriormente. Para exaltar a independência do Brasil. Depois esse hino ganhou uma outra letra no evento da coroação do Dom Pedro II. Aconteceu em 1840, 9 anos depois, por um autor desconhecido. Mas como é que chegou na letra de hoje do hino? Olha, a letra de hoje foi composta já no século XX. Mas antes disso, o hino passou por muitas turbulências. Antes da proclamação da República, tem um republicano muito radical, que chamava Silva Jardim. Ele queria que fosse composta uma letra em português para ser cantada junto com a Marselhesa. Com a Marselhesa? A Marselhesa era o hino da Revolução Francesa, que hoje é o hino da França. Esta música era cantada pelos republicanos no Brasil. Aí o Silva Jardim pensou, vamos cantar ela, mas com uma música em português. Certo? Claro, que estranho ficar cantando em francês aqui no Rio de Janeiro. Aí um escritor brasileiro republicano chamado Medeiros de Albuquerque falou, eu escrevo essa letra. E escreveu. Mas aí um pingo de bom senso, entrou na cabeça deles e eles pensaram, vamos fazer uma melodia original para essa letra do Medeiros de Albuquerque? Quando a República foi proclamada,
Foi aberto um concurso oficial para que se escolhesse uma melodia para essa letra. Porém, aconteceu uma coisa no meio do caminho. 2 meses depois da proclamação da República, no dia 15 de janeiro de 1890, houve um grande evento militar, cívico-militar, na frente do Palácio do Itamaraty, com a intenção de nomear os cargos do governo provisório. Nesse evento, a grande banda militar, foi tocar a Marselhesa. E o povo que estava lá na rua, né, um pro outro, música, né, não deu aquela empolgação, não deu. O pessoal foi pedindo música, toca Raul, toca Evidências, só que em vez disso, Fio de Cabelo. Em vez disso, para o choque geral, pediram: toca o Nantil, aquele que tocou quando Dom Pedro I foi embora. Aquele que tocou quando Dom Pedro II foi coroado. Que é a melodia do hino que nós temos hoje. Sim. Só que sem letra, porque a letra tinha mudado muito. O que tinha permanecido mesmo era a melodia como hino. Entendi. Durante o segundo reinado, eles tocaram a melodia desse hino várias vezes como hino nacional. Então, toca aquele antigo que a gente gostava mais. Exato, toca aquele hino antigo. Tocaram. Quando tocaram esse hino, meu amigo... A ver abaixo. Foi um furor. Não teve um que não chorou. Bonito. Os militares, aqueles velhos, né, com a lágrima escorrendo no rosto, na barba, tudo. Que tinha toda a coisa da Guerra do Paraguai, não tinha essa história que você falou? Porque justamente a Guerra do Paraguai, quando os soldados foram para a guerra, tocou a melodia do hino. Né? Foi a grande legitimação do hino. Ficou claro para todo mundo que estava no coração do povo a melodia do velho hino. E mas daí o que eles fizeram com o hino? Aí o governo provisório falou: quer saber? O hino nacional vai continuar sendo esse. Tá, mas o que fizeram com o concurso então? Acabou? Cancelou? O concurso não tinha como parar, já tinha começado. Então eles falaram: olha, então agora esse concurso, gente, vai ser para fazer uma melodia pro hino da proclamação da República. Mas pra que serve o hino da República? Tipo, você toca... Pra nada. É só pra gente ensinar na escola pras pessoas hoje, é o hino da República, que ninguém sabe de cor. E pra também não deixar o concurso já às moscas, né? Tá bom, cara, mas você tá me enrolando, né? Porque ainda não chegou... Quando chegou a letra do nosso hino, então? Vamos lá. É que é toda uma história complexa, né? A letra que a gente conhece hoje foi composta pelo Osório Duque Estrada, que era um escritor brasileiro, mas já no século XX. Depois disso que eu falei, o governo resolveu manter a melodia do hino antigo. Passou um tempo e falou: bom, precisamos de uma letra definitiva então para esse hino, porque só a melodia, né, o pessoal não canta, não tem aquele apelo, né? Mão no coração, fecha o olho e canta. O Duque Estrada fez a letra. E provavelmente, como a gente cantou aqui no começo desse vídeo, tinha letra até na parte da introdução. Então falou, faz uma letra, ele fez letra pra tudo, né? Pra tudo. E eu acho que era meio difícil de cantar, né? Vou dizer pra vocês que isso aí exige um fôlego que acho que as pessoas não teriam ali no jogo de futebol ali pra cantar. Então tirou-se essa parte e ficou só o que a gente conhece hoje. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, és risonho, límpido. Sim, teu formoso, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro. Mas e você? Sabia sobre todas as histórias do hino nacional? Se você gostou, compartilha com seus amigos para eles saberem que tem todos esses hinos. E se não gostou também, compartilha para humilhar as pessoas que não sabem. E é importante, você que é inscrito, ativa as notificações para você receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo. E você que não é inscrito, se inscreve, curte aqui no YouTube, né, que é importante. Né? E se você está curioso para saber quais foram as primeiras letras que o nosso hino teve, na descrição você vai ver os links lá para você dar uma olhada. Já sabe, né? Se você checar a história, dá uma olhada no retrovisor. Espero, Brasil, que todos cumprai com o vosso dever. Mas pra mim já deu.